hoje falaremos sobre os desequilíbrios ambientais. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. E no vídeo de hoje daremos início às aulas sobre desequilíbrios ambientais, belezinha? Então, se você não quer perder nenhuma dessas aulas, já aproveita. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho, porque toda semana eu dou continuidade às aulas aqui. Combinado? Vamos lá! Para falarmos de desequilíbrios ambientais, primeiramente nós temos que entender a definição deste termo. Então, desequilíbrios ambientais são aquelas alterações abióticas ou bióticas que podem criar situações de desequilíbrio, não apenas nas condições físicas e químicas do meio, mas também trazer prejuízos às comunidades que vivem na região. Quando eu falo com vocês alterações abióticas, eu estou me referindo aí com esse termo abiótico aos componentes não vivos que estão inseridos em um ecossistema. E os fatores bióticos de um ecossistema são aqueles fatores vivos. Como assim fatores vivos? São os organismos vivos que estão inseridos dentro daquele ecossistema. É entendido? E é o seguinte, esses desequilíbrios, ou alterações, podem ser decorrentes de, olha só, introdução de novas espécies, pode acontecer também através da eliminação de espécies de um ambiente, principalmente dos predadores do topo das cadeias alimentares, tá certo? E através da poluição ambiental, que é muito frequente. É mesmo, é? E o primeiro fator que nós vamos falar, então, é a introdução de novas espécies em um ambiente. Ou seja, você, por exemplo, faz uma viagem, vai lá para Madagascar. Chega lá, que lindo, que lêmure lindo, gente. Vou levar ele para o Brasil. Aqui no Brasil, nós não temos lêmures. Eles não são espécies comuns daqui, ou seja, endêmicas. Eles não nascem naturalmente aqui, criam, procriam e proliferam aqui. Então, quando você faz isso, você está trazendo uma espécie diferente, uma espécie exótica, ou seja, uma nova espécie para um ambiente que antes não existia. Tá? Vamos lá que vocês vão entender melhor. Isso pode causar um desequilíbrio? Não sei. Você nem imagina. Quando nós falamos de espécies exóticas, nós temos inúmeros exemplos que podem ser cobrados de vocês, tá? Na prova aí do Enem. Um exemplo que aconteceu aqui no Brasil foi com o caramujo africano, que foi trazido para o Brasil para substituir o escargot, acabou não dando muito certo aí na culinária e os chefes soltaram ele aí, sem pensar nas consequências. Esse caramujo, ele sobrepôs o nicho ecológico dos caramujos daqui. Então, ele não tem predador natural, então ele foi só proliferando e tomou conta do ambiente, tá? Esse é um exemplo que eu estou dando para vocês, porque pode ser cobrado de vocês. Agora, tem outros exemplos? Nós temos, por exemplo, o peixe tucunaré. É um exemplo de espécie lá da Amazônia, que foi trazido da Amazônia, por exemplo, aqui para Minas, para o interior de Minas, e foi solto aí nas represas. Hoje nós temos tucunaré nas represas tudo. Desde aqui o sudeste até o sul do Brasil, nós temos o tucunaré. E ele também fez a mesma coisa, começou a se alimentar, de ali outras espécies de peixes que antes eram comidas das espécies endêmicas daqui. E acabou sobrepondo o nicho dessas espécies. Então, assim,
ele é uma espécie exótica aqui em Minas e nas outras regiões onde ele não existia. Agora, ele é uma espécie endêmica da Amazônia, tá certo? Também tem outros exemplos? Tem sim, mas alguns exemplos que deram certo. Por exemplo, as rosas, né? Foram trazidas do exterior e no sul do Brasil aí foi maravilhoso, né? Nós temos aí até a cidade das rosas, né? Lá no sul do Brasil. Então, nem toda espécie é prejudicial, tá? Mas algumas podem causar grandes desequilíbrios. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês foram dos coelhos europeus que foram levados para a Austrália em 1859. Foram levados para lá 24 casais e, com o passar aí de alguns anos, haviam cerca de 28 milhões de coelhos. E é claro, ele não tem predador natural, então a tendência é só ir proliferando e crescendo a população, tá certo? Eles devastaram as pastagens, né? E as ovelhas ficaram sem ter o que comer. Vários animais ficaram sem alimento, tá certo? E em 1950, gente, olha aí, quase um século depois, né? Foi introduzido um vírus para ver se acabava com esses coelhos. Estava em excesso aí, né? E apesar da morte indiscriminada, falaram assim, ó, pode matar. E começou a matar coelho para todo lado e tal. E mesmo assim, até hoje ainda não conseguiram restabelecer o equilíbrio, então, desse ecossistema. Olha só que doideira, gente. Então não faz gracinha, doideira. Ah, eu quero animal exótico, né? e traz ele para o Brasil não, que pode dar problema. Há pouco tempo aí nós tivemos problema aí com um estudante veterinário, não foi isso? Que foi picado por uma naja, certo? Esses animais, então, não são animais de você estar trazendo e criando, não, né? O cara, inclusive, teve muitos problemas aí. Nós vimos há pouco tempo atrás, não é verdade? Vamos lá. Outra coisa, né? Outro fator que pode, então, trazer esses desequilíbrios ambientais é a eliminação de espécies. Vou explicar para vocês. Um exemplo clássico, né, que pode cair aí, foi aí esse aqui, ó. Em 1907, lá nos Estados Unidos, né, foi iniciada uma campanha de proteção aos veados, tá certo? Nessa época, eles começaram a exterminar os predadores naturais deles, os lobos, os coiotes, os pumas, tá certo? Então, o que aconteceu? Em 1907, existiam uma população, né, de 4 mil veados. Com o passar aí, ó, de 17 anos, gente, olha só, esses veados, a população deles aumentou tanto que chegou a 100 mil. Aí, nos 2 anos seguintes, morreram 60% dos veados. Ué, estranho, né, gente? Eles estão defendendo os veados. Aumentou e depois morreu, mas matou os predadores. Agora eu vou explicar para vocês o porquê. Presta atenção. Esses carinhas ficaram com fome. É claro, gente, os recursos, tá? Eles são finitos, eles não são infinitos. Então, como a população cresceu demais, o ambiente não aguentou, não suportou a quantidade de animais. Então os bichinhos começaram a morrer de fome. Não sei qual que é pior, né? Morrer predado ou de fome. Muito triste. Olha só, vou explicar para vocês uma maneira mais fácil de vocês entenderem com esse gráfico. Presta atenção aqui, ó. Nós tínhamos então uma população em 1905, 1907, aí, olha só, 4 mil veados, como estava falando. E a capacidade do ambiente, neste momento, né, dava para alimentar até 30 mil veados. Mas como os predadores naturais foram exterminados, começou a crescer. Então, essa linha vermelha aí seria o crescimento da população. Percebam que aí no terceiro pontinho preto
em 1915, estava em torno de 25 mil veados aproximadamente. Mas a capacidade das pastagens era até 30 mil. Então continuou aumentando. Olha aí a população subindo em milhares aí na vertical. Em 1920 aproximadamente, tinha aproximadamente 50 mil veados. E assim foi crescendo, crescendo. Em 1925, né, a população já estava em 100 mil. É claro que não ia ter comida para todos esses animais, gente, então começou essa queda aí pela morte dos animais. Em 1931, 32 aí, né, nós temos aí mais ou menos 25 a 30 mil veados novamente. Mesmo assim, a pastagem ainda não havia se restabelecido. Ainda foi caindo, foi caindo, foi caindo, tá certo? Então continuaram a morrer e a pastagem foi aí, ó, conseguir, né, se reestruturar, né, novamente aí entre 1940 para frente. Então tá vendo, gente? Toda vez que os seres humanos tentam ajudar a natureza, não dá certo. Escreve isso que eu tô falando, hein? Outro exemplo que eu posso dar para vocês é a morte dos tubarões brancos, né? Eles estão eliminando os tubarões brancos simplesmente para retirar as barbatanas desses animais. Então eles pegam o tubarão, arrancam as barbatanas dele, gente, e jogam o bicho no mar. Novamente, o resto do tubarão é jogado no mar para ser comido pelos outros organismos, né? Pelos outros seres vivos do oceano. Gente, que crueldade! Tá? E quando faz isso, retira o tubarão dos mares, ele também é o predador topo da cadeia. Ele come tartaruga, várias espécies de peixe, né? Focas, leões marinhos. Então, quando ele é retirado do topo, acontece a mesma coisa que aconteceu aqui com os veados, gente. Vai acontecer da população crescer tanto desses indivíduos que o ambiente não vai aguentar, não vai ter recurso para todos. E acaba acontecendo a mesma situação. Então não tenta ajudar e também não mata os bichos não, tá? Só por isso aqui não, gente. Vamos ser mais conscientes. Eu gosto de falar que é o seguinte: o ser humano só vai dar valor na natureza quando os recursos começarem a faltar. Aí eu quero ver o que vai acontecer nesse mundão nosso, hein? Vamos lá. É o seguinte, quando acontece, tá, também a pesca, né, e a caça predatória por parte dos homens, nós também podemos causar a extinção de inúmeras espécies. Para vocês terem ideia, as baleias, elas são muito caçadas aí pelos baleeiros, principalmente os japoneses, né, que caçam aí ferrenhamente esses animais tão belos. E vou contar para vocês uma coisa triste. Mesmo que hoje o mundo inteiro parasse de pescar baleias, nós não conseguiremos mais evitar a extinção desses animais nas próximas décadas. Então, gente, é brincadeira, né? Apesar da gente falar, tentar conscientizar, mas infelizmente o ser humano que vale mais é isso aqui, tá certo? Vai chegar um momento que os recursos valerão mais que isso. Aí eu quero ver o bicho pegar. Vamos lá. Poluição ambiental também é um dos fatores que causam desequilíbrios, tá certo? E nós estaremos falando aí da poluição ambiental como um todo. Nós vamos falar da poluição do ar, do solo, da água, tá certo? Mas o que é poluição, né? Vamos entender. Poluição, gente, é qualquer alteração desfavorável no ambiente. Pode ser provocada por agentes físicos e também substâncias químicas, tá? E que vão prejudicar os organismos que vivem nesse ambiente. Aqui eu tenho um exemplo, né, aí de poluição da água, né? Nós temos aí agentes físicos e químicos também misturados aí nessa água. Muito triste, né? Vamos lá.
Nós temos, gente, poluentes que podem ser quantitativos ou qualitativos, tá certo? E eu vou explicar a diferença deles para vocês. De um lado eu tenho aí uma indústria liberando gás e do outro eu tenho um cara jogando aí um pesticida, né, numa lavoura, tá certo? Vamos entender a diferença então. Quando eu falo para vocês, gente, de poluentes quantitativos, eu estou me referindo àquelas substâncias que o ser humano, tá, ajuda a aumentar no ambiente. Por exemplo, o gás carbônico, tá? O gás carbônico ele já existe na natureza, então ele é um poluente quantitativo, tá? Aí nós fazemos o quê? Nós ajudamos através da combustão aí dos combustíveis fósseis, tá certo? Nós ajudamos também aí a nossa respiração, aí nesse caso já é natural, a decomposição também libera, né, o CO2, depois nós vamos estar falando especificamente disso. Mas lembrem-se, poluentes quantitativos são aqueles que já existem na natureza. Agora, os poluentes qualitativos são aquelas substâncias sintéticas, ou seja, criadas pelo homem. Aqui um exemplo que eu dei para vocês é o DDT, né? Que é um inseticida aí dos mais conhecidos no mundo e mais barato. Porém, traz vários problemas para nós e mais à frente nós vamos estar falando exclusivamente dele. Beleza? Agora, olha só, eu também vou falar com vocês sobre, né, as substâncias poluentes que são encontradas na atmosfera, que podem ser tanto gasosas quanto sólidas, tá certo? Então olha aí essa paisagem, né? Geralmente você vê uma paisagem assim nas grandes cidades, principalmente nas épocas de inverno, e nós vamos estar entendendo o porquê disso, tá certo? Nas próximas aulas, hein? Então, ó, não esquece não, já se inscreve aí para não perder, tá certo? E olha só, entre os gases poluentes da atmosfera, nós vamos ter o monóxido de carbono, gente, muito perigoso para nós. Nós temos altas concentrações de dióxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e também temos os famosos CFCs, que são os clorofluorcarbonos, que estaremos abordando nas próximas aulas. Belezinha? Combinado? Então, se você gostou mesmo dessa aula, já deixa aí aquele like. Se não é inscrito, aproveita agora e se inscreve. E ativa o sininho para não perder nenhuma das aulas, hein? Semana que vem nós temos mais aula. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!